Bom dia, segundo ano de história, vamos para a semana 8, tá bom? Vamos falar sobre a Era Vargas. Então aí, em 1930, a República do Café com Leite acabou. Por quê? Houve a crise de 29, a crise econômica de 1929, quebrou a estrutura do café, a estrutura fraudulenta do café, e aí abriu espaço para uma nova elite, ou novos caminhares econômicos do Brasil. A eleição de 1930 foi marcada principalmente pela traição. Por quê? Naquela coisa de São Paulo-Minas, alternância entre um e outro, o Washington Luiz não indicou um mineiro, ele indicou um outro paulista, o Júlio Prestes. E aí, Minas Gerais formou uma chapa com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. Né? A chapa que tinha como presidente Getúlio Vargas e o vice João Pessoa. Essa chapa perdeu a eleição. Né? A chapa do Washington Luiz ganhou dos paulistas. Porém, o João Pessoa morreu, né? Foi assassinado por questões pessoais, lá, crime passional. Getúlio Vargas utilizou isso como bandeira para o seu golpe, falou, mataram o João Pessoa, mas na verdade ele morreu lá, briga de vizinhos, ficou normal. Mas ele falou que a turma, o grupo político do Washington Luiz assassinou o João Pessoa. Pegou o movimento tenentistas, que eram os tenentes de baixa patente do exército, que não gostavam do café com leite, e tomou o poder no Brasil em 1930. Então a Revolução de 1930 é quando o Getúlio Vargas toma o poder no Brasil. Getúlio Vargas vai ficar de 30 até 1945, então, e depois ele vai voltar em 51. Ele é o presidente que mais ficou tempo governando o Brasil, fora, né, o Dom Pedro II, que era o imperador, que tinha um mandato eterno até morrer. Né? Então é a pessoa eleita que mais tempo ficou administrando o Brasil, é o Getúlio Vargas. Para ele ficar tanto tempo administrando o Brasil, ele teve que modificar o seu governo. Então houve mudanças estruturais no seu governo aos poucos. Né? Então, tem 3 fases do governo dele. De 30 a 34, o governo provisório, que ele iniciou. Então o que ele fez? Ele tirou os governadores e colocou interventores federais, ou seja, pessoal dos tenentes lá, amigos deles, colocou nos estados para administrar os estados. Houve a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo declarou guerra contra o Brasil, demorou 3 meses para acabar, é o feriado que nós temos, 9 de julho. Obviamente São Paulo perdeu a Revolução, mas ganhou indiretamente a guerra, porque dessa maneira foi feita a Constituição de 1934. Né? E aí começa a segunda fase do governo do Vargas, o governo constitucional, de 34 a 37. Nesse período, no governo constitucional, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o socialismo na União Soviética estavam no auge. E esses movimentos chegaram no Brasil com ramificações, né, partidos ligados aos movimentos lá da Europa. Então o Vargas ele foi muito hábil em impedir que os integralistas, que são os fascistas, e os comunistas, como o PCB, assumissem o poder no Brasil e manteve um governo constitucional firme. Em 37, aproveitando essa onda socialista, comunista, integralista, ele inventou um plano que os socialistas queriam dominar o Brasil, o plano Corren. Ele inventou um plano e aí ele rasgou a Constituição que ele fez e estabeleceu uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, que vai ficar de 37 a 45. Pois bem, nesse período começa o quê? Segunda Guerra Mundial. Né? Em 41, os Estados Unidos forçam o Brasil a entrar na guerra do lado deles. Né? Depois os Estados Unidos entra, força o Brasil a entrar na guerra. Por quê? Você tinha uma base de operações aqui no Nordeste, né? E você conseguiria fazer a patrulha de grande parte aqui da América do Sul, diante da costa, do tamanho da costa brasileira. Além de que os submarinos alemães começaram a rondar aqui a América do Sul. Então, nesse período, o Brasil entrou na guerra, mas o Brasil na Segunda Guerra é um tema que a gente já viu em outras aulas. O Vargas continuava fazendo a sua propaganda de pai dos pobres, então ele fez várias leis trabalhistas, ele fez o nosso Código de Leis, a CLT, né,
dando direitos ao trabalhador, 13º, hora extra. Ele criou várias empresas importantes no Brasil, como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, né, a Vale do Rio Doce, e ele fez uma campanha muito forte para que ele era o pai dos pobres, então o setor de propaganda dele era muito forte. E durante essa ditadura ele fez a Hora do Brasil, todo o rádio era principalmente comunicação, e todo dia às 7 horas tinha, ainda tem hoje, mas em horários diversos, né, as notícias do governo. E ele fez o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para manter essa imagem de pai dos pobres e de defensor dos direitos dos trabalhadores, para evitar greves e evitar o movimento operário no Brasil, para evitar uma revolução socialista, né? Então ele dava os direitos. Em 45, o que vai acontecer? O Hitler é derrotado, o Mussolini é derrotado, fica um contrassenso em ter no Brasil uma ditadura, já que a ditadura brasileira, junto com as potências internacionais, derrotaram a ditadura nazista. Então aí o Vargas é obrigado a convocar eleições no Brasil. E aí vai ser convocada a eleição, e esse primeiro e grande período, a maior parte do período da Era Vargas, vai acabar de 30 a 45. De 30 a 34, governo provisório. De 34 a 37, governo constitucional. De 37 a 45, Estado Novo. A Era Vargas tá aí. Tchau.